E aí, pessoal, vamos resolver mais o exercício 54. Ele diz, considerando os conjuntos A, B e C, representados abaixo, e sabendo que, dá algumas informações aqui, ele pede pra gente na letra A, que determine o número de elementos que tem em A menos B. Então, A menos B seria o complementar de B em relação a A. Todo mundo acho que concorda, né? Deixa eu caçar aqui a minha caneta, oh meu Deus. Ou seja, são todos os elementos que estão em A e não estão em B. Ou seja, ele quer esse conjunto aqui, ó. Essa parte aqui que a gente vai ter que calcular. Então, beleza. Como que a gente faz isso? Então, aqui na letra A, a gente tem aqui o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos que a gente tem em A intersecção com B. Ou seja, é o número de elementos que a gente tem no conjunto A, no conjunto B, menos os elementos que a gente tem aqui, ó, em intersecção A com B. Beleza? Esses aqui não entram no conjunto. Deixa eu apagar aqui. E aí, então, como é que vai ficar isso daqui? A gente sabe que o número de elementos de A, a gente não sabe, na verdade, né? Mas a gente tem o número de elementos de A união com B, que é igual a 24. O número de elementos de A eu não sei. O número de elementos de B a gente tem a partir dessa informação aqui, porque, olha só, B união com C. C está contido dentro de B, certo? Então, C ele é um subconjunto de B. Então, todos os elementos de C são também elementos de B. Então, o número de elementos de B vai ser o número de elementos de B união com C, não vai alterar nada, tranquilo? Menos a intersecção com B. A intersecção com B a gente tem aqui, que é 4. Então, a gente tem 24, que é igual ao número de elementos de A, mais 16 menos 4, a gente tem 12. Então, a gente vai ter 24 menos 12, que é igual ao número de elementos de A. E 24 menos 12 é igual a 12. Então, o número de elementos de A é 12. Então, a gente vai ter o seguinte aqui. O número de elementos de A menos B é igual ao número de elementos de A menos o número de elementos de A intersecção com B, que é igual a 12 menos 4, que é igual a 8. Então, esse aqui é o resultado da letra A. Na letra B, ele pede número de elementos de A intersecção com B intersecção com C. Então, quais elementos aqui que a gente vai estar procurando? A intersecção com B intersecção com C é esse número de elementos aqui, ó. São todos esses elementos que estão aqui em laranja. Então, esse é o número de elementos de A intersecção com B intersecção com C. E para a gente calcular isso, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ter o número de elementos de A menos o número de elementos de A menos o C, porque assim, ó, a gente tem todos os elementos que estão dentro aqui de A. E a gente tem também que subtrair os elementos que são aqui. Se você ler isso aqui, é o complementar de C em relação a A. Ou seja, aqui dentro a gente tem todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a C. Então, eu sei que tem 11 elementos que pertencem a A e não pertencem a C. E eu sei que o meu conjunto A tem 12 elementos. Então, 12 menos 11, isso vai dar 1. Então, tem um elemento em comum aqui dentro. Aí eu peguei essa cor verde aqui para poder ficar mais fácil de enxergar. Esse daqui é A menos C. Beleza? Então, aqui eu sei que tem 11, mas eu sei que o conjunto A inteiro aqui tem 12, por isso 1 aqui. Vamos para a letra C agora. Beleza, aqui na letra C ele tem que calcular o número de elementos de B menos C união com A. Então, o que eu vou estar calculando aqui? Esse conjunto aqui, ó.
quer saber qual a quantidade de elementos que tem aqui. Então, isso daqui é n, número de elementos de B, menos C, união com A. E como que a gente vai calcular isso daqui? A gente vai fazer o número de elementos de A, união com B, menos o número de elementos de A, menos o número de elementos de C, mais o número de elementos de A, intersecção com B, intersecção com C. O que a gente está fazendo aqui, então? Talvez com outras cores ficaria melhor de explicar, mas vamos lá. Número de elementos de A, união com B. Então, a gente está pegando todos esses elementos aqui. A e B, certo? Pegamos tudo. Dele, a gente vai tirar o número de elementos de A, tranquilo? Depois a gente vai tirar o número de elementos de C. E a gente vai adicionar a intersecção entre A, B e C. Então, para todos esses daqui, a gente já tem valores. Isso vai ficar o número de elementos de A união com B é 24, menos o número de elementos de A, que é 12, a gente fez nas contas anteriores, menos o número de elementos de C, que no resultado anterior deu 1, mais A intersecção com B, intersecção... número de elementos de C... O número de elementos de C é 6. O que deu 1 foi a intersecção entre A, B e C, mais 1. Beleza? Isso daqui vai resultar pra gente 7. Na letra D, ele pede o número de elementos de A, intersecção com B, menos o número de elementos de C. Então, aqui no nosso conjunto, o que a gente vai estar procurando? Eu sei que a intersecção com B é toda essa parte aqui. Mas ele quer também que a gente retire o C. Então, o que a gente está procurando é o número de elementos que está aqui, dentro desse pedacinho pintado de laranja. E aí, a intersecção com B, vamos colocar aqui, cadê minha cor verde? Isso aqui vai ser igual. Número de elementos de A, intersecção com B, menos o número de elementos de A, inter B, inter C. Porque a gente já viu que aqui tem somente um elemento. Então, o número de elementos que está aqui dentro é somente 1. E aqui a gente precisa tirar, a gente tem o número de elementos de A, intersecção com B. Ou seja, essa parte inteira aqui. Então vai ser essa parte toda aqui, menos 1. A intersecção com B é igual a 4, menos 1, que é igual a 3. Beleza, pessoal? E na letra E, deixa eu só apagar aqui. Na letra E, o que a gente vai estar procurando? B menos A intersecção com B. Então, a gente tem o conjunto B todo aqui. E a gente quer procurar essa parte aqui, ó. Ele vai retirar o A intersecção com B. Então, é toda essa parte aqui, contando com aqueles elementos ali de C, menos o que está aqui. Então, beleza. Para a gente fazer isso daqui, número de elementos de B menos A intersecção com B. Isso daqui vai ser igual ao número de elementos de B menos número de elementos de A intersecção com B, que vai ser igual a... O número de elementos de B, a gente sabe que é 16, porque C está contido em B. E agora a gente tem que retirar o número de elementos de A intersecção com B, que é igual a 4. Portanto, a gente tem 12 elementos pertencentes a esse conjuntinho aqui pintado de laranja. Beleza? Essa é a resolução. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu faço o possível para estar respondendo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.